Um dos maiores problemas de violação dos direitos humanos em todo o mundo hoje é o trabalho escravo. E mais de 20 milhões de pessoas estão nessas condições, de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho. Aqui no Brasil, nas 2 últimas décadas, 45 mil pessoas foram libertadas de condições semelhantes ao trabalho escravo. Números que costumam fazer parte do noticiário, de campanhas de conscientização, mas dificilmente aparecem na literatura. Dificilmente, porque eu converso agora com Ieda de Oliveira, uma escritora premiada que ousou ao tratar do assunto no livro As Cores da Escravidão. Ieda, boa tarde. Boa tarde. Por que esse assunto não é tratado na literatura? Eu acho que as pessoas fogem do feio, fogem do horror, como se ele não existisse. Então, assim, trazer esse assunto para a literatura é trazer a nossa realidade para a literatura, é levar a possibilidade ao jovem de refletir sobre o entorno dele. E muitas vezes a roupa que ele compra, cara, linda, está custando o trabalho de pessoas, está custando a vida de pessoas, e isso ele não sabe, ele não tem consciência. E esse é um livro de ficção infanto-juvenil? É um livro de ficção infanto-juvenil e aqui eu abordo a questão do trabalho escravo rural, trabalho no campo. Crianças que são aprisionadas, adolescentes que são aprisionados, sem a menor chance de retornar a seus lugares de origem. É uma questão que eu acho que mais do que merecedora de ser trazida para a literatura, para uma reflexão sobre essa questão nossa, né? Qual é a maior dificuldade de tratar desse tema, Ieda? Eu acho que as pessoas reagem assim um pouco assustadas, como espelho, né? Nossa, mas nós vamos ter que olhar para isso, né? Vamos ter que pensar isso. Então, eu acho que a reação é como se a gente quisesse ter uma figura assim até um pouco pesada. É colocar o cemitério à distância para eu não ver que um dia eu vou morrer. Como é que foi o trabalho de pesquisa? Por 2 vezes fui convidada, né, pela Embaixada do Brasil para ir à África. Eu tenho origens, né, africanas e não tinha tido essa oportunidade de conviver com a África. E eu fiquei extremamente emocionada. Eu digo que eu chorei na entrada, no meio e na saída. E saí de África com um olhar bastante caçador e muito mais sensibilizada do que já era para a nossa realidade. E essas coisas, eu não tinha a intenção de escrever um livro, essas coisas vão chegando, vão acontecendo. E aí um dia eu entrei em contato, no meio dessa pesquisa, com um documento que foi contundente, que é de um menino, né, de 17 anos, que tinha se libertado por uma diligência. E ele narrando, né, dando o depoimento dele, ele é analfabeto, contando que a cena que mais o impressionou durante o tempo que ele esteve aprisionado nessa fazenda, Redenção, a fazenda Volkswagen, entre Redenção e Santana do Araguaia, é um menino de 10 anos aproximadamente que foi acusado de ter roubado um par de botas. Ele não roubou, ele pegou emprestado, porque ele tinha medo de não ter R$20 para poder pagar. E ele, então, foi levado para um barracão abandonado, apanhou de facão e apontaram uma arma calibre 38 para a cabeça de uma criança de 10 anos e mandaram ele correr sem olhar para trás. E essa criança entrou no mato, desapareceu e ele disse que todos ficaram preocupados e nunca mais teve notícia dele. Então, essa é a motivação do personagem principal do livro. Essa criança que desapareceu foi que eu achei, né, entre aspas. Eu trouxe essa criança para a literatura, tentando reconstituir o que teria sido os sonhos dela, o que teria levado essa criança, né, a um processo desse, que sonhos foram destruídos, né? E essa criança também, eu fui mostrando a possibilidade dela sair disso. Tanto que o personagem vai conseguir ser libertado na minha história e ele vai se tornar uma pessoa que vai ajudar o Ministério Público a localizar esse tipo de trabalho no país, né? Ieda, muito obrigada por essa entrevista. Boa tarde para você. Boa tarde. Muito obrigada a você também.